Caros fiéis, quanto mais uma realidade criada se faz próxima de Deus, quanto mais ela se referir a Deus, quanto mais estiver ordenada para Deus, ou segundo Deus, tanto mais digna e perfeita será. Se isso vale para toda e qualquer realidade criada, vale também, obviamente, para a felicidade humana, que é algo criado por Deus. Quanto mais próxima estiver de Deus a causa de tal felicidade, a felicidade humana, quanto mais tal causa se referir a Deus, quanto mais estiver ordenada para Deus ou ordenada segundo Deus, mais perfeita será a felicidade humana correspondente. Isso justamente por conta da perfeição de sua causa. Quanto mais perfeita for a perfeição da causa da nossa felicidade humana, mais perfeita será esta mesma felicidade, simples assim. E já entendemos que a perfeição depende justamente de Deus, do quanto tal realidade, tal causa se aproxima de Deus, se orienta para Deus. A ordem estabelecida por Deus na criação, há obviamente, caros fiéis, uma hierarquia a ela associada. Existe uma hierarquia para tudo. Coisas que vêm antes de outras. Segundo tal hierarquia, falando de uma maneira geral, as realidades espirituais são claramente superiores às realidades materiais. Isso é óbvio, mas falamos o óbvio também. No mesmo sentido, as realidades sobrenaturais são, quanto a elas, realidades sobrenaturais superiores às realidades naturais. Isso é ordem, isso é hierarquia. O que é espiritual está acima, o que é sobrenatural está acima. As realidades superiores, estamos falando delas, porque vejam, realidades superiores, ora isso fala de uma proximidade maior com Deus, realidades celestes. As realidades superiores são, então, aquelas que mais se aproximam de Deus ou que nos aproximam de Deus, que mais diretamente se referem a Deus, por exemplo, as realidades sobrenaturais. Vamos lá, vamos descer a alguns exemplos. Bom, sendo assim, as faculdades espirituais da alma, e eu falo aqui da inteligência e da vontade sobretudo, as faculdades espirituais da alma são superiores às dimensões sensitiva e intuitiva desta mesma alma. Quando falamos da inteligência e da vontade, vamos nos lembrar, estamos falando da parte superior da alma, a dimensão espiritual, que é superior à parte sensitiva e intuitiva que nós temos em comum com os outros seres vivos, vegetais ou animais irracionais. Basta dizer, voltando a essas realidades espirituais, caros fiéis, basta dizer que é essencialmente por conta da existência das faculdades espirituais, inteligência, vontade, a memória também se associa a isso. É por conta dessas faculdades que nós somos imagem de Deus. Vejam só a nossa proximidade ontológica com o ser de Deus. Somos imagem de Deus por conta dessas faculdades espirituais que nos permitem amar e sermos amados e que são a base do livre-arbítrio. Liberdade, vontade livre. Somente seres espirituais têm isso. Aprofundando ainda a questão. As atividades racionais ligadas à inteligência, volitivas, ligadas à vontade, são, portanto, imensamente superiores a qualquer movimento da sensibilidade. Movimento da sensibilidade igual a paixão. O catecismo, por exemplo, da Igreja Católica diz que paixões são movimentos da sensibilidade. É claro que as atividades racionais, volitivas, são superiores aos movimentos da sensibilidade, às paixões. Sendo assim, a felicidade que deriva da operação destas faculdades espirituais é incomparavelmente mais perfeita que o contentamento causado pelos movimentos passionais. Alguém pode se alegrar, sim, obter algum contentamento com esses tais movimentos passionais, mas a alegria, ou entre aspas, felicidade, que disso deriva, não chega aos pés daquilo que é a felicidade profunda, robusta, que nos vem pelas atividades ou operações espirituais. Da mesma forma, caros fiéis, a felicidade causada pela operação das virtudes sobrenaturais situam-se num plano superior de perfeição.
Vamos considerar, por exemplo, duas virtudes aqui, duas virtudes sobrenaturais e bem superiores a todas as outras. Estamos falando, por exemplo, daquele conjunto de virtudes chamadas teologais ou virtudes cardeais. E não é a primeira vez, nas últimas semanas, que nós meditamos sobre isso. Vamos então considerar as virtudes de fé e de caridade, mais uma vez. A primeira, a virtude de fé, vejam só o que ela faz. Ela enriquece, robustece, eleva, sobrenaturaliza a operação da faculdade natural da inteligência. Nossa inteligência, que é já capaz de grande coisa, de novo, esse dom sobrenatural, esse hábito infuso por Deus na alma, ele enriquece, robustece, eleva e sobrenaturaliza a operação da inteligência. Da mesma forma, a caridade sobrenatural, ela enriquece, robustece, eleva e sobrenaturaliza a operação da faculdade natural da vontade. Isso, especificamente, quanto à prática do bem e do meio moral. Estamos no campo, caros fiéis, para descer algo bem mais prático ainda. Estamos no campo do perfeito cumprimento por amor da vontade de Deus. A isso se destina essa elevação feita pela virtude sobrenatural da caridade. A nossa vontade elevada a ponto de termos, sim, condição de amar e de amar em profundidade em todas as coisas, com a ajuda de Deus, a sua santa vontade. Amar, cumprir a sua santa vontade. De fato, caros fiéis, a suprema felicidade, a suprema felicidade nós a encontramos somente no perfeito cumprimento por amor da santa vontade de Deus. Ora, não precisa simplesmente considerar a expressão tão simples, não é? De Monsenhor Maurício nesse momento. Basta considerar o ensinamento certo das Escrituras, da tradição apostólica dos santos, com relação aos ensinos, aos ensinamentos e com relação à vida deles. A vida deles é um ensinamento vivo disso que eu acabei de afirmar. A suprema felicidade encontra-se no perfeito cumprimento da vontade de Deus, e isso por amor. É por isso que, vamos falar um pouco do Evangelho. É por isso que, ao ser interpelado por aquela mulher que manifestava sua profunda admiração pela grande felicidade natural, materna de sua mãe, somente pelo fato de ser mãe de homem tão admirável, Jesus lhe diz: bem mais feliz é aquele que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Muito mais feliz é quem, ouvindo a palavra de Deus e extraindo dela a expressão da vontade de Deus, a coloca em prática. Muito mais feliz é quem vive a palavra de Deus e cumpre a vontade de Deus. É isso. Aquela mulher, sim, nós sabemos, ela manifestou grande admiração. Ouvindo Jesus falar, ela dizia como a mãe dele deve ser feliz, orgulhosa. Olha quanto bem ele faz, olha como fala bem. É um homem de Deus. A sua mãe deve estar muito contente. É claro, vamos lembrar que esta simples mulher não sabia o que nós sabemos. Nós sabemos quem é Jesus. Ela simplesmente considerava em Jesus um homem como outros, mas um homem de um talento excepcional. Não é? Jesus, ele nos diz, com a sua palavra e a sua vida, que o cumprimento da vontade de Deus é de longe a mais perfeita e mais importante expressão de felicidade. Aí a gente se pergunta assim, tudo bem, mas aquela mulher falou do fato de ser mãe de Jesus e ele está dizendo que o mais importante é cumprir a vontade de Deus. E o que dizer da sublime maternidade de Nossa Senhora? Diferentemente, repito, aquilo que eu acabei de dizer, diferentemente daquela mulher que interpelou Jesus, nós conhecemos o caráter divino de tal maternidade. Ela achava que se tratava de um homem, simplesmente. Repito mais uma vez, nós sabemos que não, que é Deus. Não é uma maternidade qualquer. Ela foi predestinada desde toda a eternidade para ser digna mãe do Filho de Deus, do Verbo eterno, que se encarnou e assumiu a natureza humana em seu seio. Ela, vamos nos lembrar, caros fiéis, não há nenhuma novidade nisso, não é simplesmente mãe de um homem admirável. Ela é a mãe do Verbo eterno que se fez homem, sim, no seu ventre. Ela é mãe dele, mãe de Deus, sendo ele Deus. E para isso, deu o seu consentimento, o seu sim, o seu fiat, com todo o seu ser.
cumprindo assim, de maneira perfeita, perfeitíssima, eminente a vontade de Deus. Cooperando, já por sua concepção virginal, com a obra da redenção. Ou seja, ela teve a alegria de viver tal privilégio, e ao consentir em participar dele, cumpriu a vontade de Deus como ninguém. A alegria de viver esse mistério, de participar dele como ninguém e de cumprir a vontade de Deus de maneira eminente. Alegria de várias maneiras e alegria suprema e perfeita na vida desta nossa boa mãe. Um sim dado naquele momento, caros fiéis. O anjo apresenta então todo o plano de Deus e ela diz sim, faça-se em mim a vontade de Deus. Mas foi um sim somente naquele instante? Não. Aquele sim se prolongou ao longo de sua vida terrena até a cruz e depois da cruz. Um sim eminentemente meritório, de mérito sobrenatural. Vamos lembrar algo sobre isso? Mérito, eu mereço. Na verdade, eu participo dos méritos de Cristo. É isso que significa o mérito sobrenatural na minha vida de cristão. Para que uma obra seja sobrenaturalmente meritória, o que é necessário? Em primeiro lugar, a obra tem que ser moralmente boa, tem que ser algo bom, moralmente positivo. Depois, deve ser cumprida tal obra em estado de graça. A pessoa que cumpre deve estar em estado de graça. É claro que o mérito depende também do grau de dificuldade. Quanto mais difícil, mais meritória é a ação. Isso é para nós até óbvio. E também, é claro, será tanto mais meritória quanto mais profunda, quanto mais pura, quanto mais perfeita for a expressão de amor da pessoa que a realiza. Vamos falar de Nossa Senhora com relação a essas 4 coisas para entender o grau de merecimento dela. Quanto à bondade moral da obra, basta lembrar que se trata da mais perfeita cooperação com as obras de encarnação e redenção. Ora, não só uma obra boa, mas obra excelente, da qual Deus tira a nossa salvação. Quanto ao estado de graça, basta lembrar que ela é a plena de graça, medida de graça que supera a medida de graça de todos os santos. Ora, quanto às dificuldades relacionadas ao cumprimento da sua missão, Nossa Senhora abraçou dores que nós bem dificilmente conseguimos imaginar. As 7 dores de Nossa Senhora nós podemos compreender até um certo ponto, mas foi bem mais do que nós podemos entender. Então, isso também faz da sua ação algo muito meritório. Ora, por fim, o amor que ela colocou nisso. Quanto à intensidade do amor, basta lembrar que ela sempre foi a criatura mais perfeitamente unida à Santíssima Trindade, sendo o seu amor por Deus, portanto, proporcional ao seu grau de caridade. Quanto mais unida, maior o grau de caridade, mais intenso é o amor dela. O grau de amor dela por Deus supera em muito o amor de todos os santos juntos. Grau de caridade sobrenatural para com o seu Senhor. Sim, feliz, 1000 vezes feliz, perfeitamente feliz, Nossa Senhora. Com relação a nós, falamos de nós que somos seus filhos. O que ela deseja é que nós também sejamos felizes com ela. Felizes da felicidade dela, que é a felicidade de Deus, no final das contas. Não nos esqueçamos, caros fiéis, a esse propósito, que o ser mais perfeitamente feliz, mais perfeitamente bem-aventurado é o próprio Deus. Ele é a sua própria felicidade, e essa felicidade é eterna como seu ser, perfeita e eterna. Ele é a sua própria bem-aventurança, de novo, perfeita e eterna como seu ser. Já que a felicidade ou bem-aventurança, sendo um atributo para ele, sendo ele simples, lembram-se? E sendo ele o seu próprio atributo, em Deus, e somente em Deus, ser e atributo coincidem, então ele é a própria felicidade perfeita, plena e eterna. Conclusão: quanto mais eu me uno a Deus, sempre, na fé, na graça, cumprindo em tudo a santa vontade de Deus, ou desejando ardentemente viver isso, sempre na fé e na graça, mais eu participo da sua felicidade, da sua bem-aventurança,
que é Ele mesmo. De novo, quanto mais eu me uno a Deus, mais feliz eu me torno, participante da felicidade perfeita que é o próprio Deus. Simples assim. Nesse sentido, a vida dos santos é bem eloquente. Quando nós ouvimos a expressão de um São Francisco de Assis, eis a felicidade perfeita no meio das mais duras perseguições e dores. A gente se pergunta, e grande pobreza que ele abraçou com muita alegria? Nós nos perguntamos, que felicidade que é essa? Não é uma felicidade terrena, não é uma felicidade material ou carnal, é felicidade celestial, esta aqui, da nossa participação na felicidade do próprio Deus. Eis o desejo de Nossa Senhora para nós, seus filhos, caros fiéis, que nós participemos mais e mais dessa felicidade. Ela nos quer felizes dessa felicidade. Eis o fruto de sua ação materna com relação a nós. Então, recorramos a ela infatigavelmente, com total confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.